Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto muito importante: a jornada do cuidado ao transtorno do espectro autista, o TEA, aqui no Brasil. Vamos entender juntos como as diretrizes oficiais foram construídas e o que a ciência mais atual tem a dizer sobre as melhores formas de apoio. Então, a grande pergunta que vai guiar nosso papo é essa. Na prática, como o Brasil organiza o cuidado para pessoas com autismo? O que os documentos oficiais dizem e como isso se conecta com as descobertas científicas mais recentes. Para a gente entender esse cenário completo, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para as bases, os fundamentos. Depois, vamos falar dos sinais de alerta. Em seguida, entender o que é a tal da abordagem multidisciplinar. Aí vamos separar o que é ciência do que é mito e, por fim, refletir sobre o caminho a seguir. Ok, vamos começar do começo. Para entender como as coisas funcionam hoje, a gente precisa olhar para a fundação de tudo. E a grande base do cuidado público ao autismo no Brasil foi detalhado em um documento super importante do Ministério da Saúde. E o que esse documento de 2014 define como TEA? Bom, ele descreve o autismo como uma condição do neurodesenvolvimento. E o foco está em duas áreas principais. De um lado, os desafios na comunicação e na interação social. Do outro, a presença de interesses que são mais restritos ou comportamentos repetitivos. É a combinação desses dois pontos que caracteriza o espectro. Agora, olha que interessante, o conceito de autismo não surgiu pronto, ele foi evoluindo. Lá nos anos 40, Kanner e Asperger descreveram o que pareciam ser condições separadas. Foi só lá pelos anos 80 que a ideia de um espectro começou a fazer sentido. E essa mudança foi gigantesca, porque reconheceu que o autismo se manifesta de inúmeras formas. O foco saiu de um rótulo único e foi para a necessidade de um suporte pensado para cada pessoa. E isso, claro, influenciou as políticas do mundo todo, inclusive a nossa aqui no Brasil. Partindo dessa base, um dos pilares mais importantes do cuidado é a identificação precoce. A lógica é simples: quanto mais cedo os sinais são percebidos, mais cedo se pode intervir e aproveitar a neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível que o cérebro da criança tem de aprender e se adaptar. As diretrizes do Ministério da Saúde, então, dão algumas pistas. Nos bebês bem pequenos, até 1 ano e meio, alguns sinais de alerta podem ser um interesse maior em objetos do que em rostos, não olhar quando é chamado pelo nome e, um ponto bem importante, a ausência daquele gesto de apontar, sabe? Não para pedir algo, mas só para mostrar. Olha que legal aquilo. E conforme a criança cresce, entre 1 ano e meio e 3 anos, outros sinais podem ficar mais claros. A repetição de falas, que a gente chama de ecolalia, a dificuldade em seguir o olhar de outra pessoa, o pouco interesse em começar uma brincadeira com outras crianças e uma necessidade muito grande de que as rotinas sejam sempre iguais. Mas atenção, é muito importante lembrar, isso são sinais de alerta, tá? Não são um diagnóstico fechado. Servem para acender uma luz amarela e buscar uma avaliação. Beleza. E aí, quando existe uma suspeita, qual é o próximo passo? O modelo que o Sistema Público de Saúde propõe não é o de um profissional sozinho, mas sim o de um time, uma equipe que trabalha de forma integrada. Essa equipe de base, digamos assim, é formada por pelo menos 3 áreas. A avaliação médica, para ter uma visão geral da saúde da criança e descartar outras questões. A avaliação psicológica, que vai olhar mais a fundo para a interação social, para o comportamento e para as habilidades cognitivas. E a fonoaudiologia, que é fundamental para investigar a comunicação e a linguagem, que são pontos centrais no espectro. E essa frase aqui, ela resume a filosofia por trás de tudo isso. O ponto central não é sair correndo atrás de um rótulo. O objetivo é muito maior: entender as potências e as necessidades daquela pessoa e da sua família para, só então, desenhar um plano de cuidado que realmente faça sentido para eles. Bom, agora a gente dá um salto no tempo, porque a ciência não para, né? E com tanta informação circulando, especialmente na internet, surgem também muitos mitos, muitas promessas sem fundamento. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil publicou uma nova diretriz para colocar os pingos nos is. E essa tabela aqui é o coração dessa atualização. De um lado estão as práticas que têm um monte de estudos científicos mostrando que funcionam. A principal delas é a análise do comportamento aplicada, a famosa ABA. Do outro lado, a SBN lista abordagens que, embora muito populares, não têm comprovação científica para tratar as características centrais do autismo. Isso vai desde dietas super restritivas e suplementos até terapias experimentais. Ter essa clareza é fundamental para ajudar as famílias a não caírem em promessas vazias. E essa fala do Dr. Paulo Liberalesso, um dos especialistas por trás do documento, é cirúrgico. A ciência funciona como uma bússola.
Ela ajuda a proteger as famílias não só da frustração de tentar algo que não funciona, mas também de gastos financeiros que podem ser enormes e totalmente desnecessários. O foco tem que estar no que realmente promove o desenvolvimento. Então, depois de toda essa jornada, o que fica para a gente? Fica a ideia de que o caminho do cuidado ao autismo no Brasil está sendo construído em cima de dois pilares muito fortes: a ciência e o trabalho em equipe. Se a gente fosse resumir os pontos mais importantes, seriam estes. Primeiro, o diagnóstico é clínico, ou seja, ele vem da observação, da conversa, da história de vida, não de um exame de sangue. Segundo, a intervenção tem que ser individualizada, não existe receita de bolo. Terceiro, a família não é só uma espectadora, ela é parceira fundamental no processo. E por último, tudo isso tem que ser baseado em práticas com evidência científica. E a gente encerra com essa reflexão. No meio de tanta informação, tanta opinião, o nosso grande desafio como sociedade é garantir que o caminho do cuidado seja sempre guiado por duas coisas que não são opostas, mas que se completam: o rigor da ciência e a humanidade do afeto.